Olá, cursista! Bem-vindo à sexta agenda da disciplina Comunicação do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou a professora Ariane e hoje nosso foco será centrado na análise e produção de relatórios. E você já parou para pensar qual a finalidade de um relatório? Relatório, como o próprio nome indica, vem de relatar, expor, descrever algo que aconteceu, documentando nas empresas e organizações os fatos, os problemas, as soluções e os resultados de um projeto ou processo. E por ser um texto técnico, ele precisa seguir uma estrutura padrão, além de obedecer às normas da língua portuguesa, como concordância nominal, verbal, ortografia, regência, dentre outros. Temas aprendidos lá nas primeiras agendas. E outra coisa muito importante, como tal texto técnico se trata de um relato de procedimentos que já foram realizados, é ideal que ele seja escrito sempre com verbos no tempo passado. Passemos, então, à tipologia textual, ou seja, existem vários tipos de relatório. Vamos começar pelo administrativo, que é ligado às demandas de gestão de uma empresa pública ou privada. São comuns relatórios com balancetes e metas de certos períodos. Esses períodos podem ser mensais, trimestrais, anuais ou quadrienais. E este tipo de relatório serve para a empresa fazer uma avaliação de sua gestão. Relatório crítico é uma descrição opinativa sobre a maneira como uma atividade foi desenvolvida. Científico é um tipo de relatório que apresenta alguma atividade de pesquisa. Geralmente, essas pesquisas são desenvolvidas em cursos técnicos e universitários. Relatório escolar. Ele é realizado a partir de um evento ou como uma avaliação. Relatório expositivo. Apresenta informações sobre um evento, um objeto ou um fato específico. Sua descrição é a descrição desses eventos, fatos, e a enumeração das características de tais eventos também são expostas nesse tipo de relatório. E esse tipo de relatório ele deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Relatório de formação, que é pormenorizado, apresenta as atividades desenvolvidas durante um curso ou estágio. Então, quando vocês escutarem a palavra formação, sempre associem a palavra curso ou estágio. Relatório de palestra é um pouco mais complexo, pois apresenta as seguintes estruturas: folha de rosto, que leva o nome do autor do relatório, o título da palestra, o nome do palestrante, o local e a data. Introdução, que é a parte inicial do texto, onde você irá expor o assunto como um todo. Deve trazer informações sobre o tema da palestra, bem como a importância do assunto. Desenvolvimento. Você vai apresentar neste tópico, de maneira sintetizada, o conteúdo abordado, destacando os principais pontos apresentados. E conclusão, que é o momento em que você irá apresentar as conclusões sobre a palestra, fazer comentários de contribuição do assunto também. Relatório de síntese é um resumo breve referente a relatórios anteriores. Agora, imagine a seguinte situação. Seu chefe pede para que você faça uma visita a uma empresa de sua cidade e registre seu funcionamento, as novidades tecnológicas e quais aprendizados a visita trouxe para você. Qual tipo de relatório você terá de produzir? E aí? Neste caso, o relatório produzido, um relatório que não tínhamos estudado anteriormente, será o de visita, ou seja, referente a uma visita técnica a algum estabelecimento. Porém, ao comentar os resultados da visita e suas impressões, o autor também estará elaborando um relatório um relatório crítico. E isso nos lembra que nenhum texto é totalmente puro. Em geral, ou ele estabelece uma relação de intertextualidade com outros, ou ele possui traços de outros gêneros dentro de si, como a descrição e a dissertação. E já que estamos falando da forma como cada texto se apresenta, aproveito para lembrá-los de que existem ao menos 5 tipos de texto. Vamos lá? Existe o tipo
de texto narrativo, que conta uma história com personagens, enredo, espaço, tempo e narrador. Por exemplo, as histórias em quadrinhos, os romances. Textos dissertativos, que são textos opinativos, buscando convencer alguém sobre um ponto de vista. Por exemplo, a redação do vestibular, colunas de jornal. Textos descritivos, que detalham as características de seres ou objetos, como, por exemplo, em atas de reuniões, laudos técnicos, utilizamos essa maneira, a descrição. Expositivo, que apresenta informações sobre um evento ou objeto, como nas reportagens de jornal, palestra. E, por fim, o texto injuntivo, que aponta instruções de como realizar um procedimento, montar um equipamento e similares, como nos manuais de instruções, nas receitas culinárias. Passemos agora à estrutura do relatório. Embora a estrutura de um relatório ela possa ser modificada de acordo com a necessidade do órgão ou profissional que requisitou tal produção, alguns padrões básicos normalmente se repetem nesse tipo de material, como os elementos pré-textuais, que são todas as partes anteriores à introdução. São os elementos identificadores e organizadores do texto, além de opcionais comuns a esse tipo de trabalho. Por exemplo, a capa, em que a gente tem a apresentação visual do trabalho. Nela, a gente vai colocar o título do relatório, o autor, o local e a data. Folha de rosto, ela é similar à capa, mas com um texto indicando a finalidade do trabalho. Esse texto ele vai ser posicionado à direita e justificado. E é comum em textos acadêmicos e TCCs a inclusão do nome do orientador do trabalho também. Epígrafe, que é uma citação opcional de alguma obra que é apresentada ao início de um texto para ilustrar o assunto que será abordado. Então, nessa parte, você irá escolher um autor que te agrada, irá escolher uma frase dele que tenha a ver com o assunto do seu trabalho e irá inserir no seu relatório. Agradecimentos são os cumprimentos e as saudações feitas às pessoas que auxiliaram no desenvolvimento do relatório. Os agradecimentos, eles devem se limitar a uma página. Nesta parte, você irá agradecer a sua família, irá agradecer ao seu orientador, ou seja, as pessoas que contribuíram para a realização do trabalho, não só contribuíram de maneira conteudística, mas contribuíram de maneira psicológica, que auxiliaram você psicologicamente na produção, durante a produção do trabalho. Sumário ou índice. O sumário ou índice, ele está presente em trabalhos maiores, em que seja necessária a criação de um índice que indique os títulos e subtítulos de cada parte, assim como que indique as páginas, para que os futuros leitores se localizem no texto. Listas de tabelas, siglas, símbolos, imagens, abreviaturas e tecnicismos utilizados podem dar origem a outros índices. O resumo, como você já sabe, o resumo é um texto que, como o próprio nome diz, resume outro texto. Algumas instituições pedem resumos em língua estrangeira. Passemos agora aos elementos textuais. Assim como a redação de vestibular, todo texto de relatório pode ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente expõe as fundamentações do relatório, delimitando o tema, a hipótese, no caso de trabalhos científicos, e explicando os objetivos do relatório. No desenvolvimento, a gente vai apresentar de forma ordenada e detalhada o assunto, normalmente dividido em capítulos e subcapítulos, e também nós iremos apresentar as reflexões e os resultados preliminares de uma pesquisa. Por fim, na conclusão, nós vamos fechar o texto. Vamos debater também os resultados e inserir as considerações finais. Não podemos nos esquecer de alguns elementos que podem ser usados no corpo do texto. Então, vamos ver quais elementos são usados no corpo do texto. A gente tem as notas de rodapé,
que são pequenos textos inseridos no rodapé da página, nos quais se podem indicar leituras, fazer observações que não devam constar no corpo do texto ou incluir referências. Citações diretas e indiretas, ou seja, um texto de outro autor pode e deve ser utilizado no trabalho, porém devemos ter alguns cuidados. Quando há cópia das palavras do autor, temos uma citação direta. Já as indiretas são, na verdade, paráfrases do texto original. Ambas sempre trazem, após a citação, a referência à obra original, com o sobrenome do autor e o ano da publicação, entre parênteses, como você pode observar na tela, e separados por vírgula. No caso das citações diretas, você deve ficar atento à extensão, ou seja, as citações com menos de 3 linhas são feitas no corpo do texto, entre aspas duplas. Enquanto as citações com mais de 3 linhas, elas devem ser destacadas do texto com um recuo de 4 centímetros sem aspas, tamanho da fonte de 10 a 11 e com espaçamento simples. Então, atenção a essas regras. Gráficos, imagens, tabelas e outros elementos similares devem sempre ser padronizados com legendas explicativas. Passemos agora aos elementos pós-textuais. Nesse tópico, nós iremos acrescentar informações relativas às fontes de pesquisa, tais como anexos e apêndices, as referências tão importantes, e o glossário. Referências são as fontes de pesquisa que você irá consultar no desenvolvimento de seu trabalho. Para constar no texto, devem ter sido citadas em algum momento. Se essas referências não forem citadas, ou seja, se você só consultou e resolveu não inserir elas no seu trabalho escrito, você vai criar um espaço chamado bibliografia consultada, para textos que foram utilizados, como eu expliquei, foram lidos, mas não foram mencionados ao longo do trabalho. A referência ela é elaborada seguindo padrões da ABNT. E apesar de existirem várias possibilidades, a organização básica é nome do autor em maiúscula, iniciais ou nomes do autor seguidos de ponto, nome da obra em negrito, cidade, 2 pontos, editora e ano da publicação, como vocês podem observar aí na tela. Glossário. O glossário é uma lista em ordem alfabética de palavras importantes para o texto e seus significados. Anexos e apêndices são os documentos que complementam o seu texto. É comum que não se diferencie anexos de apêndices, mas eles são definidos como 2 tipos de texto. Os anexos não são de autoria do autor do trabalho e os apêndices são de autoria do autor do trabalho. Por fim, para que todos esses elementos estejam padronizados, é indicado que se empregue as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é responsável por garantir a qualidade de um relatório. As normas fundamentais para todo tipo de texto são o formato, papel A4, numeração das páginas, que é feita a partir da folha de rosto, mas só aparece a partir da introdução, então cuidado com essas especificações. E essa numeração é feita em algarismos arábicos, no campo superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior. Margens. Superior e esquerda com 3 centímetros de distância da borda da página, inferior e direita 2 centímetros. Fonte do texto, Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 ou 2. Elementos de referência, notas de rodapé, paginação e legendas no tamanho 10, espaçamento simples. Muito bem, porém você deve se lembrar que finalizamos esta agenda lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas e até a próxima!